e na vida dos nossos pacientes. Então, você que está assistindo a aula aqui hoje e que é uma pessoa provavelmente ativa nas redes sociais, vai concordar comigo que é só nós, por exemplo, rolarmos o feed do Instagram, que nós seremos bombardeados de inúmeros vídeos do TikTok, inúmeras notícias e inúmeras informações. Informações essas que muitas vezes acabam sendo carregadas de opinião pessoal, livre de qualquer tipo de comprovação científica, mas que dependendo da forma de divulgação e da forma da abordagem dessa notícia, pode nos levar a acreditar que são, sim, informações muito verdadeiras. E nesse cenário, eu resolvi fazer um teste, digamos que uma pesquisa de campo. Eu selecionei as duas redes sociais que eu particularmente mais uso, o Instagram e o YouTube, e eu fui ver o que essas redes sociais me diziam pensando nessa temática de clareamento dental. A começar pelo Instagram, eu trago para vocês duas publicações que eu encontrei no meu feed. Eu vou colocar a primeira aqui para vocês assistirem. Escovar os dentes, o que não pode faltar? New White, 100% natural, meus amigos. Você já vê diferença na primeira vez que você escova, não tem segredo. Se você dá aquela molhada, ele que é pretinho, manda na boca, escova de 3 a 5 minutos, depois passa a pasta que você gosta de usar para dar aquele grau final. Já vê diferença na hora, meus amigos. Então, usa meu cupom, você tem 10% de desconto, rasta para cima e bora. Para que sorriso amarelo? Você pode... Bom, eu vou me abster, por enquanto, dos comentários no que diz respeito à eficácia ou não desses produtos, mas eu não sei se vocês repararam que essa pessoa, de fato, não escovou os dentes, né? Ela só simulou que estava escovando com esse determinado produto. E a segunda publicação que eu vi no Instagram, ela é mais ou menos semelhante, ela traz o relato de uma influenciadora digital a respeito também da utilização de um produto clareador caseiro. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler o post, mas ele diz mais ou menos assim. Quem disse que não dá para cuidar do sorriso em casa? Eu estou amando os resultados do clareador, e aí ela marca o arroba desse perfil comercial e diz que em poucos dias ela já sentiu muita diferença. Ela diz ainda que esse produto é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa. E da mesma forma que esse cantor, ela oferece ainda um cupom de desconto nessa tentativa de facilitar o consumo por parte dos seus seguidores. Afinal, quem não ama uma promoção, não é mesmo? Eu, particularmente, não tinha o contato, não tinha nenhum tipo de conhecimento com esse produto que ela mostrou. Esse outro eu já tinha ouvido falar. Então, eu resolvi entrar nesse perfil para tentar ter algum tipo de informação. E aí, a primeira coisa que me chamou a atenção, 27,2 mil seguidores. São 27,2 mil pessoas que consomem esse produto ou que são potenciais consumidores desse produto e que muitas vezes chegaram nesse perfil da mesma forma que eu, influenciados pelo relato de uma pessoa que tem uma certa visibilidade nas redes sociais, afirmando que faz uso desse produto e que já mostrou resultado desse produto. Afinal, vejam como o sorriso dela é um sorriso extremamente branco. Mas se faz o mesmo ou não resultado, nós vamos ver mais para frente. Posso te interromper um pouquinho, só para falar uma experiência pessoal minha e uma curiosidade também? Eu não precisa nem interromper a tela, tá? Mas eu tive a oportunidade de conhecer o dono de uma dessas empresas de carvão, tá? Não vou falar o nome da empresa, mas eu tive a oportunidade numa conversa informal e nessa oportunidade eu expliquei para ele, né, meu dever como cirurgião dentista, tal, perguntei se ele tinha conhecimentos, desgastavam, não, né, no que ele se baseava, ele estudava, e ele desconversou bastante sobre os efeitos, né, adversos, disse que era embasado, que tinha um químico por trás, né, e que ele agia como um produto estético. Então, a abordagem que ele criou ali foi uma abordagem extremamente comercial, o que me chateou muito como um promotor de saúde. Eu acho que nós dentistas temos que ser promotores de saúde, né? Inclusive é uma questão muito interessante sobre cremes dentais, né? Pastas de carvão. Nós, cirurgiões dentistas, que devemos prescrever, né? A regulação aqui no Brasil desses produtos acaba sendo mais para essa parte
de estética, que eu não concordo muito, acho que nós temos que puxar mais para essa parte da saúde. Então, eu gostaria de ressaltar bastante a importância do dentista com o papel de promotor, né, já que os donos dessas empresas que visam o marketing apelativo, né, eles pensam apenas no lucro. Então, cabe bastante a nós, dentistas, esse papel. Então, né, alguém até colocou aqui no chat que esse carvão é o nosso terror. Sim, é o nosso terror, mas nós devemos enfrentar e colocar, né, nossa palavra firme, nosso conhecimento sobre o tema e direcionar os pacientes, tá bem? Só para contar um pouquinho dessa experiência que eu tive, tá? E fica à vontade para continuar. É realmente muito modismo, né, Vitor? Eu fico pensando, Bastante. o paciente, igual nós comentamos na segunda-feira, o paciente vai na farmácia e ele vê aquela infinidade de produtos disponibilizados, ditos como branqueadores, né? E aí, quando ele faz a comparação do custo, tem um dentifrício que custa R$15 versus o tratamento que ele vai fazer em um consultório, né, supervisionado pelo dentista, que é muito mais caro. Então, realmente, os pacientes, muitas vezes, eles são humildes de conhecimento, eles não estudaram para saber se esses produtos têm eficácia ou não. E nós, como dentistas, né, temos que realmente conscientizar os nossos pacientes, informá-los a respeito dos danos que a utilização desses produtos podem causar, né? É uma coisa muito séria. Igual você comentou, colocou na aula, clareamento dental é uma coisa séria, nós temos que tratar com o respeito que merece. Mas, enfim, seguindo, então, eu fui para a segunda rede social, e aí, seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu fui procurar tutoriais, seguindo esse pensamento de como clarear os dentes em casa. E eu trago aqui para vocês os 2 primeiros tutoriais que apareceram para mim. De uma maneira geral, esses tutoriais, eles também se assemelham, pois eles trazem receitas ditas, entre aspas, como milagrosas, para obtenção do resultado de dentes brancos. Receitas essas feitas através de alimentos que nós comumente temos em casa, então, como, por exemplo, o limão e o bicarbonato de sódio. Mais uma vez, o que me chamou a atenção, mais de 1 milhão de visualizações. São mais de 1 milhão de pessoas que assistiram esses vídeos, seja porque ficaram curiosas, da mesma forma que eu, seja porque realmente acreditam que a manipulação dessas misturas tem a capacidade de proporcionar esses resultados de dentes cada vez mais brancos. Mas mais para frente nós vamos discutir esse assunto um pouco com mais ênfase. E por que eu tô falando isso com vocês logo agora, né? Por que eu comecei falando sobre isso? Eu falei para vocês no começo da aula que o nosso objetivo hoje é o de explorar os principais mitos que circundam o clareamento dental. E para isso, quando vocês tiverem acesso a uma informação, vocês precisam ser capazes de julgar se essa informação é uma informação correta ou se ela é uma informação falsa. E nesse cenário entra a pirâmide do nível de evidência. Então, se é a primeira vez que você está vendo essa pirâmide, saiba que essa pirâmide não é exclusiva do uso da odontologia, ela está presente nas mais diversas terapias em saúde. E ela basicamente vai regular e indicar para a gente quais são as principais e melhores evidências que vão nortear a nossa prática clínica. Então, como toda pirâmide, à medida que a gente se aproxima do topo, nós vamos tendo as melhores evidências, o melhor dos mundos em termos de evidência para a nossa prática clínica. Então, no caso, o topo da pirâmide está representado pelas revisões sistemáticas e pelos ensaios clínicos randomizados. E quando nós fazemos comparação entre esses 2 tipos de estudos, nós temos as revisões sistemáticas dos ensaios clínicos randomizados como sendo justamente o melhor dos mundos em termos de produção de evidência que vai nortear a nossa prática clínica. Então, se você nunca ouviu falar sobre revisão sistemática, esse tipo de trabalho é um trabalho que vai selecionar de uma maneira mais criteriosa, então com muito mais critério, diversos tipos de trabalhos que foram produzidos visando responder uma pergunta que nós estamos querendo determinar, uma determinada questão clínica. Então, mais uma vez, se você nunca viu essa pirâmide, fixe bem o seu olhar a ela. Se você quiser, você pode tirar uma foto, porque ao longo da aula de hoje, eu e o Vitor vamos trazer vários artigos. Então, várias vezes, vocês vão nos ouvir falar. Isso é um estudo in vitro, que está à base da pirâmide,
Ou essa evidência vem de um ensaio clínico randomizado, ou essa evidência vem de uma revisão sistemática. Então, é muito importante que vocês tenham esse norte para irem acompanhando a nossa linha de raciocínio. Eu e o Vi conversamos muito ao longo dos últimos dias e nós decidimos por tornar essa aula hoje uma aula bem dinâmica. Então, nós vamos trazer inúmeros fatos, inúmeras perguntas, e nós vamos querer saber, sim, a opinião de vocês a respeito dessas perguntas. Se vocês acham que essas recomendações acabam sendo um fato ou se elas são um fake. E para começar essa dinâmica, nada melhor do que começar com a pergunta que acaba sendo campeã, assim dizendo, dentro da categoria perguntas comumente realizadas pelo nosso paciente quando o assunto é clareamento dental. Ai, doutora, mas é realmente necessário realizar uma dieta branca durante o tratamento clareador? Entendendo como dieta branca, uma dieta livre de pigmentos, livre de corantes. E aí, podem ir mandando no chat o que vocês acham, que o Vitor vai me dando um feedback. Mas eu aposto que se vocês não fazem essa pergunta, se vocês nunca fizeram essa recomendação, vocês conhecem algum dentista que fez ou que já ainda faz essa recomendação. Essa recomendação de dieta branca existe. Isso é um fato. E esse fato, ele está comprovado aqui nesse slide em uma pesquisa rápida que eu fiz no Google. Eu digitei assim, clareamento caseiro, o que evitar? Em questão de segundos, eu encontrei uma lista de alimentos e de bebidas que nós, teoricamente, devemos evitar durante o clareamento dental. E aí, Vitor, tem algum feedback a respeito disso? Tem. O pessoal está um pouquinho distribuído aqui, alguns falam que é fato, outros falam que é fake, né? Alguns trazendo à tona em relação à dieta pigmentante, realmente, vinho, mancha o dente, café mancha o dente durante o clareamento. Como que a gente vai tratar isso daí? Bom, essa recomendação, ela de fato existe, como eu já falei para vocês. Vamos ver se vocês vão continuar com a mesma opinião de vocês ao término dessa nossa conversa inicial. E de onde que veio essa recomendação? Essa recomendação vem do resultado de diversos artigos que acabaram sendo publicados por excelentes pesquisadores, tanto brasileiros quanto internacionais, que mostraram que, de fato, o contato de bebidas e alimentos com potencial de pigmentação durante o clareamento foi capaz de afetar essa efetividade clareadora promovida por esse procedimento. E com isso, nós podemos pensar, então meu paciente vai começar a fazer o clareamento, ele não pode tomar café, não pode tomar vinho e por aí vai, certo? Cuidado. Por quê? Porque esses resultados que mostram e embasam essa recomendação vieram de trabalhos realizados em um cenário in vitro, que é um cenário laboratorial. Então, para facilitar um pouco mais o entendimento, caso vocês nunca tenham ouvido falar sobre essa terminologia, esses estudos laboratoriais, muitas vezes, consideram como modelos de manchamento o protocolo de imersão das amostras, sejam essas amostras esmalte, dentina ou os mais diferentes tipos de materiais odontológicos, nessas bebidas com potencial de pigmentação por longos períodos de tempo. Por exemplo, no meu mestrado, eu avaliei a correlação entre resinas compostas Book-Fill e o protocolo de manchamento com café. Para isso, as minhas amostras de resina ficavam imersas na solução de café 24 horas por dia, durante uma semana. E aí vocês podem estar pensando, mas de fato, ninguém bochecha café 24 horas por dia. E sim, vocês estão corretos caso vocês estejam pensando nisso. Só que os estudos mostram que esses modelos de imersão, eles fornecem, sim, meios muito válidos para a condução desses experimentos, entretanto, simulando o efeito do consumo dessas bebidas a longo prazo. Então, é um protocolo mais acelerado para a obtenção desses resultados in vitro. E aí pode surgir uma nova dúvida, né? Então, se tem uma certa distância de um estudo in vitro para um estudo clínico, por que a gente não pula logo para os estudos clínicos? Porque esses estudos in vitro,
ou seja, laboratoriais, eles precisam ser feitos para que a gente tenha uma seleção de um determinado tratamento dentro de uma infinidade de tratamentos disponíveis, para que a gente leve apenas a melhor evidência de tratamento, a melhor terapia, para ser aplicado nesse estudo clínico. O que é um estudo clínico? Um estudo realizado com pessoas. Porque um estudo clínico, ele não pode ser muito caro. Então, muitas terapias, muitos tratamentos podem acabar aumentando o custo da realização desse trabalho. Além disso, a gente não pode fazer com que os pacientes envolvidos nesse trabalho clínico tenham algum tipo de malefício. Mas, enfim, fui longe. A pergunta que vocês têm que fazer nesse cenário é: existem ensaios clínicos avaliando a correlação entre bebidas com potencial de pigmentação e o tratamento clareador? E sim, de fato existem vários. E eu e o Vitor acabamos optando por selecionar estudos que abrangessem as 3 bebidas que nós consideramos como as bebidas que acabam sendo mais consumidas pela população. O café, uma vez que o Brasil acaba sendo o segundo maior país no ranking de países que consomem mais o café, o vinho tinto e a Coca-Cola. A começar pelo café, eu trago e apresento para vocês esse trabalho clínico que foi realizado pela professora Alessandra Reis, que, diga-se de passagem, é uma excelente professora, uma excelente pesquisadora e que tem muitos trabalhos, principalmente clínicos, nessa temática de clareamento dental. Então, nesse trabalho, ela fez a comparação entre pessoas que faziam o consumo de 4 copos de café por dia durante o clareamento e pessoas que não consumiram nenhum copo de café durante o tratamento clareador. E aí ela encontrou como resultado que não houve diferença entre essas pessoas que consumiam ou não consumiam café em termos de efetividade clareadora, em termos de resultado clareador. Essas 2 pessoas expostas ou não ao café tinham o mesmo resultado clareador. Seguindo para o trabalho com vinho tinto, foi realizado uma metodologia seguindo essa mesma linha de pensamento. Então, pessoas que faziam o consumo de pelo menos 1 taça de vinho tinto durante o tratamento clareador e pessoas que não consumiam nenhuma taça de vinho de uma maneira diária. E o estudo concluiu mais uma vez que o vinho tinto não foi capaz também de interferir na efetividade do clareamento. Como vocês já devem estar pensando, a Coca-Cola acabou seguindo a mesma linha de raciocínio. Esse ensaio clínico comparou também pessoas que tomavam Coca-Cola diariamente durante o tratamento clareador e pessoas que não faziam o consumo de Coca-Cola. E esse trabalho mostrou que a exposição da Coca-Cola durante o clareamento também não foi capaz de afetar os resultados do tratamento clareador. Entretanto, os pacientes que foram submetidos ao consumo com Coca-Cola acabaram reportando uma maior intensidade de sensibilidade. E para isso, eles acabaram discutindo que, inicialmente, os pacientes selecionados para esse estudo não apresentavam nenhum tipo de lesão cervical não cariosa ou desgaste dental erosivo, o que poderia, previamente, já levar em consideração que esses pacientes podiam ter tido previamente uma hipersensibilidade dentinária. Como esses pacientes não apresentavam essas condições, eles acabaram correlacionando essa sensibilidade ao baixo pH que a Coca-Cola tem. Com isso, fica uma recomendação e eles podem fazer o consumo de corantes, né, bebidas com potencial cromógeno durante o clareamento. Entretanto, esses pacientes eles devem sim ser alertados que o consumo de alimentos, bebidas com pH ácido pode levar com que eles tenham uma maior sensibilidade durante o tratamento. E para finalizar, qualquer tipo de dúvida que possa ter gerado ou ter ficado na cabeça de vocês com relação a essa recomendação, eu trago para vocês um trabalho que foi conduzido pelo professor Bruce Nates, que também é um excelente pesquisador nessa temática de clareamento. Muitos de vocês já devem ter visto esse artigo, porque assim que ele foi publicado, em 2015, teve uma repercussão muito grande nas redes sociais. Até hoje, vira e mexe, quando as pessoas vão fazer algum post com conteúdo científico, trazendo justamente essa recomendação, eles utilizam como chamada esse artigo. Então, nesse artigo, os autores visaram determinar se aderir ou não uma dieta branca era realmente necessária durante o clareamento.
Então, eles compararam pessoas que fizeram essa dieta branca, essa dieta livre de pigmento, e pessoas que não aderiram a essa dieta branca. Então, pessoas que faziam o consumo de café, chá, vinho e frutas escuras. E eles concluíram que aderir a uma dieta não branca, ou seja, uma dieta rica em corantes, em pigmentos, não se associou com menos clareamento dental. Então, nós temos que essa recomendação de dieta branca, ela é um fake, ela não é um fato. Mas aí eu te pergunto novamente, Vitor, a dieta branca, ela é realmente necessária durante o tratamento clareador? O que você acha? Muito legal a sua explicação, a sua elucidação sobre o tema, eu adorei. Eu acho que ficou claro que a dieta branca, ela ser necessária é um fake, né? Nós não precisamos não tomar alimentos, não tomar bebidas ou não ingerir alimentos pigmentantes durante o clareamento. Por quê? Por conta do mecanismo de ação, né? Enquanto aqueles cromóforos eles estão sendo ingeridos durante o clareamento, o nosso gel vai quebrá-los, né? Vai lixiviá-los, como a gente viu na segunda-feira. Entretanto, né, a gente deve tomar cuidado ao espalhar as notícias. Eu lembro que esse artigo ele ficou muito difundido pelos dentistas no Instagram há um tempinho atrás, acho que há uns 6 meses atrás, todo mundo, falei, meus pacientes não precisam, né, parar de tomar café, pode vir aqui na clínica, tomar um cafezinho, fazer clareamento, legal. Durante o clareamento pode mesmo, isso é muito bacana, só que nós precisamos tomar um certo cuidado, tá? E explicar para o paciente, porque quando ele faz um tratamento dental, ele espera que dure o máximo possível. E a maioria dos pacientes hoje, eles têm um estilo de vida que puxam para uma dieta pigmentante e uma dieta ácida. Então, é nosso dever também informá-los que durante o clareamento não vai fazer diferença. Mas se ao término do clareamento ele continuar com uma dieta pigmentante, o clareamento dele vai durar menos naturalmente, né, porque o gel não vai estar mais agindo ali, do que um outro paciente que não tem uma dieta pigmentante, uma dieta ácida, tá? Então a gente tem que fazer essa comparação e explicar direitinho que, por exemplo, ao longo de 5 anos, um paciente que toma café todos os dias e fez o clareamento vai ter uma recidiva mais rápida do que um paciente que não toma café todos os dias ou tem algum outro hábito menos pigmentante, tá bem? Minha opinião, então, é essa, né? É um fake, mas nós precisamos tomar bastante cuidado. Isso, no caso, a questão da pigmentação normal dos alimentos, né? Velma, com certeza, a gente tem que, sim, explicar para o paciente, né? Nós também não podemos ser ali, né? Ter um cabrejo de falar, não, para de viver, para de tomar ou comer alimentos pigmentantes, né? Porque a gente vai fazer o clareamento ali por uma questão de saúde, né? De autoestima e estética, mas o paciente não pode deixar de viver por conta disso. Mas é só uma explicação a mais, tá? Para a gente não sair espalhando que um paciente que tem uma dieta pigmentante vai ter o mesmo resultado após tanto tempo de clareamento, tá bem? Excelente, Vi. E seguindo ainda essa linha de manchamento extrínseco e clareamento, eu trago uma outra pergunta. Eu posso realizar clareamento em pacientes fumantes? Ou esses pacientes acabam representando uma contraindicação ou até mesmo uma limitação no que diz respeito a esse tratamento? Continuem mandando aí o que vocês acham, que o Vitor vai me dando um feedback. Desculpa interromper aqui, só uma correção. É Welma, não Velma, que eu chamei, tá bom? Então, Welma, desculpa, agora pronunciarei certo, tá? Acontece. Bom, não tem dúvidas, né? Não sobram dúvidas de que o cigarro ele está associado com uma pigmentação extrínseca nos dentes, né? Conforme o Vitor abordou muito bem na aula dele de etiologia do manchamento. Inclusive, esse estudo epidemiológico que foi feito há muito tempo atrás já nos mostrava que pacientes fumantes de fato apresentam mais manchamento extrínseco quando comparados com os pacientes que não são fumantes. E esse estudo epidemiológico que acompanhou justamente essa população de pacientes fumantes e não fumantes a longo prazo,
acabou servindo como base para que muitos estudos in vitro fossem desenvolvidos, buscando justamente essa correlação entre o clareamento nessa população de pacientes fumantes. Mas existem trabalhos clínicos, já que eu já falei que esses trabalhos são os trabalhos que nós temos que buscar em termos de maiores e melhores evidências. E sim, existem trabalhos clínicos. E eu trago para vocês hoje esse trabalho clínico que foi conduzido avaliando 60 pacientes fumantes e 60 pacientes não fumantes. Esses 120 pacientes foram analisados, submetidos ao mesmo tipo de tratamento clareador. E era feita a avaliação de cor inicial, que é uma avaliação antes do tratamento clareador, uma semana após o término do tratamento clareador e um mês após o término do tratamento clareador. E os autores concluíram que, na avaliação de cor de uma semana após o término do tratamento, não havia diferença com relação aos pacientes que não eram fumantes e os pacientes fumantes em termos de mudança de cor obtida após o tratamento clareador. Entretanto, na avaliação de um mês após o fim do clareamento, aqueles pacientes que eram fumantes e que continuaram fumando começaram a apresentar uma pigmentação mensurável e diferente quando comparado com os pacientes que não fumavam. Essa pigmentação estava associada justamente com uma alteração de cor dos dentes já perceptível. Então, com isso, nós temos que fazer um alerta para os nossos pacientes que são fumantes. Eles podem, de fato, realizar o tratamento clareador. Foi demonstrado que o tratamento tem eficácia nessa população. Entretanto, eles devem ser alertados que, caso eles não diminuam a quantidade e o hábito de fumar, o resultado, e melhor dizendo, a longevidade dos resultados obtidos pode ser diminuída. E eles devam, talvez, muito provavelmente, voltar ao dentista em intervalos de tempo menores. Então, aqui com um mês, já estava perceptível a descoloração nos dentes. Esses autores tiveram a brilhante e difícil missão de acompanhar esses pacientes que foram submetidos ao clareamento durante um ano. Então, ao término desse um ano, eles chamaram os pacientes de volta para fazer uma nova avaliação de cor. E eles concluíram que, após um ano, a maioria dos pacientes chegava falando que queria fazer um clareamento de novo. E um ano é um intervalo de tempo muito curto, gente, para a gente conversar sobre um novo clareamento. Então, eles tiveram a ideia de propor para esses pacientes que, antes deles pensarem em fazer clareamento, que eles fizessem uma profilaxia odontológica profissional. E aí que está a sacada desse estudo. Eles tiveram a ideia de avaliar a cor antes e depois dessa profilaxia. E eles mostraram que apenas a realização dessa profilaxia foi capaz de fazer com que a cor retornasse ao longo dessa avaliação que foi feita há um mês. Então, eles mostraram assim, que os pacientes eles podem fazer o tratamento clareador, eles não estão contraindicados, entretanto, eles devem ser alertados de que o resultado clareador não vai ter uma longevidade, porque eles viram que em um ano os pacientes já estavam com uma descoloração muito superior àquela avaliada após o fim do clareamento. Então, eles devem ser alertados que, se não reduzirem, a eficácia e a longevidade vai ser comprometida. E muitas vezes, para esses pacientes, nós podemos associar tratamentos clareadores com profilaxias profissionais realizadas em intervalos de tempo menores. Então, esses pacientes são candidatos a uma manutenção preventiva, a ficarem retornando ao consultório em menores intervalos de tempo. Um outro assunto que também é muito polêmico e que vira e mexe, está presente nas redes sociais, é a luz. E nesse cenário, né? Será que a utilização de uma fonte de luz, ela é realmente necessária durante o tratamento clareador? O que vocês acham? Vai me falando, Vi. O pessoal tá respondendo, tá participando. Vitor? Perdão, meu microfone estava desligado, eu estava falando aqui bastante, ossos do ofício. Em relação à fonte de luz, o pessoal também já conhece bastante aqui também, né? Todo mundo falando que é fake, acho que
não teve nenhuma opinião divergente, só que surgiu uma dúvida, tá? Do Jefferson em relação ao fato ou fake anterior. Ele te perguntou se no intervalo de apenas 1 ano entre um clareamento e outro, esse intervalo ele é prejudicial, se a gente deve estender o tempo do clareamento ou não. É muito bom e muito importante que a gente avalie primeiro o que está fazendo com que o paciente perca, em termos teóricos, essa longevidade do tratamento clareador. Os estudos nos mostram que pode haver, sim, uma regressão de cor, mas no intervalo de tempo mais estendido, de 1 ano e meio a até 2 anos. Então, a gente considera que em 1 ano é muito recente. Então, antes de você propor um tratamento, um retratamento, proponha para o paciente fazer essa profilaxia, porque muitas vezes só a profilaxia, ela já pode fazer com que a gente tenha essa remoção do manchamento extrínseco. Mas mesmo assim, se o paciente ele bater o pé falando que ele quer fazer, aí você pode fazer uma sessão, mas com intervalo de tempo mais reduzido, se você for optar em seguir a técnica de clareamento de consultório, ou uma moldeira, caso você já tenha feito a técnica clareadora caseira, mas também, novamente, no intervalo de tempo menor. Sempre fazendo a comparação com a cor que você alcançou naquela primeira vez que você fez. Porque muitas vezes, gente, pode parecer que não. O paciente esquece como era a cor inicial. Então, às vezes, nem teve uma mudança de cor assim, mas o paciente já se acostumou com o sorriso dele e ele vai achar que é um sorriso escuro. Porque ele esqueceu como que é. Então, por isso, novamente, que é muito importante que vocês tenham na ficha desse paciente o registro de cor. E que vocês façam esse registro de cor durante toda a sessão de clareamento que vocês se propuserem a fazer. Tem mais alguma dúvida, Vi? Se um paciente começa, uma dúvida da Welma, um paciente começa o tratamento conciliado de consultório caseiro e para no meio do tratamento, ele pode retornar depois de um tempo? Tem algum prejuízo? Bom, pode retornar. Se ele parou, assim, não conseguiu finalizar pelo tempo proposto, você pode recomeçar ele, não tem problema nenhum. Acho que com os mesmos cuidados, né? Sabendo que vai ter um ponto de saturação ali, tá? Tentar uma semana, ver como é que está a sensibilidade, ver como é que foi as sessões anteriores e recomeçar, sempre tomando cuidado com a sensibilidade, para não querer correr atrás do prejuízo, às custas da dor, da sensibilidade desse paciente, tá? Perfeito. Então, só retomando aqui, embora vocês tenham acertado, e eu já dou mais um spoiler de que sim, realmente é um fake, existem muitas pessoas que ainda recomendam. Então, do ponto de vista teórico, a associação dessa fonte de luz proporcionaria um aumento da temperatura na superfície do gel e, como consequência, o aumento da velocidade da reação e o aumento da velocidade do procedimento clareador. E eu quero que vocês saibam que existem e vão continuar existindo, disponíveis no mercado, muitas fontes de luz disponibilizadas para essa associação e durante o tratamento clareador. E, como consequência, existem e vão continuar existindo pessoas que preconizam a associação da fonte de luz com tratamento clareador. E como exemplo, eu trago aqui para vocês a propaganda de um determinado consultório particular que associa o clareamento dental a laser com dentes mais brancos e um sorriso muito mais bonito. E a existência de propagandas como essa dá vazão para que cada vez mais produtos como esse sejam comuns em sites de e-commerce. Então, eu achei esse produto, esse clareador dental com LED, no site do Mercado Livre. E eu confesso que eu fiquei muito instigada com essa foto inicial aqui, essa foto de carro. O Caio Castro gosta. E eu fui ver. O Caio Castro adora. E eu fui ver o que o vendedor desse produto me dizia a respeito da descrição desse produto. E vejam como realmente a propaganda é a alma do negócio. O vendedor disse assim: esse é um dispositivo clareador dental muito eficaz, alimentado através de um cabo USB, e você pode conectar esse cabo USB no seu celular, no seu tablet, no seu carro ou em qualquer outro dispositivo. Eu logo pensei, um equipamento muito versátil, né, Vitor? Ele completa dizendo que esse é um dos tratamentos mais utilizados atualmente. Eu, sinceramente, não sei com base em quê, mas enfim. Ele
ainda diz mais, ele diz que você pode utilizar o gel que você quiser, então assim, o paciente compra um gel lá, não é o dentista que precisa prescrever, ele vai comprar, não sei como também, e aí ele escolhe, coloca, e para um resultado mais rápido, você pode usar várias vezes ao longo do dia. Então, não sei se vocês conseguiram visualizar essa barbaridade, mas como forma de ilustrar, eu trouxe aqui essa imagem. Então, é basicamente essa moldeira, onde você coloca o gel, que é o gel que você quer, e aí você vai escolher onde você vai conectar, né? De acordo com a infinita possibilidade. E aí tá pronto. Por exemplo, essa moça aqui conectou no seu celular, a partir do momento que ela conecta, já tem um acionamento dessa fonte de luz. Não sei a opinião de vocês, mas eu achei, no mínimo, criativo esse produto. E aí, Vitor, você usaria isso? Não, ia acabar muito rápido a bateria do meu celular. Não ia dar certo. Brincadeira. Só para tirar foto, né, no Instagram. Enfim. Nem assim, E aí eu fui confrontar o que os estudos mostravam a respeito dessa associação. E eu trago para vocês justamente o melhor dos mundos em termos de evidência. Então, essa revisão sistemática foi feita justamente para responder essa pergunta. A utilização de fontes de luz melhora o resultado do tratamento clareador? E essa revisão nos mostra que a utilização das fontes de luz não foi capaz de melhorar o efeito do tratamento clareador de consultório, quando analisados géis que tangiam altas concentrações. Então, foram analisados, nesse caso, géis nas concentrações de 25% e 35%. Mas aí os autores ainda deixaram uma dúvida assim no ar, que mais estudos precisavam ser feitos, tentando avaliar o efeito de géis de baixa concentração. Então, com essa evolução das pesquisas odontológicas e o surgimento de novas evidências, em 2018 foi publicada essa nova revisão sistemática, analisando 22 estudos contendo géis de alta e baixa concentração. E mais uma vez, essa revisão nos mostrou que a utilização das fontes de luz não melhora o resultado clareador, quando comparado com a técnica livre de qualquer tipo de fonte de luz. E nesse cenário ainda podem aparecer pessoas relutantes, né? Porque eu disse para vocês que sempre vai existir, gente. A gente vai continuar existindo, vendo muitas propagandas que associam fontes de luz. E aí existem pessoas que podem perguntar, mas qual luz que foi avaliada, né? Afinal, nós temos uma infinidade de luzes disponíveis. Nós temos o LED, o laser, o LED laser, lâmpada de arco de plasma, lâmpada halógena e por aí vai. E justamente para evitar que perguntas como essa tirem qualquer tipo de credibilidade das revisões sistemáticas que eu mostrei anteriormente, foram publicadas 2 novas revisões sistemáticas, que avaliaram diferentes tipos de fontes de luz nesse cenário de clareamento de consultório. E esses estudos mostraram que nenhum tipo de fonte de luz, quando associado com o clareamento de consultório, foi capaz de produzir resultados clareadores superiores quando comparado com a técnica livre de fonte de luz, tanto para os géis de alta quanto para os géis de baixa concentração. E os autores ainda puxaram para uma relevância clínica muito interessante de que muitas vezes a utilização desses termos de clareamento a laser é justamente uma estratégia de marketing, porque ele pode acabar cobrando mais caro por uma técnica, né? Ele promete uma eficácia superior. E que, embora exista esse marketing, o estudo confirmou que nenhum tipo de fonte de luz é capaz de melhorar essa eficácia do tratamento clareador. E nessa última leva, assim posso dizer, de fonte de luz, surgiu o LED violeta. Eu não vou me aprofundar em muitos detalhes, porque esse assunto, por si só, já é capaz de bancar uma aula inteira. Mas eu quero que vocês saibam que, do ponto de vista teórico, esse equipamento é capaz de emitir uma luz que tem um comprimento de onda que acaba coincidindo com o pico daquelas moléculas que são cromógenas e que vão causar um manchamento nos dentes. E com base nessa hipótese, os autores acabaram hipotetizando que pode acontecer algum tipo de quebra por uma ação física da luz, uma instabilidade nessas moléculas, o que pode, teoricamente, causar algum tipo de efeito clareador.
E eu quero que vocês saibam também que, inicialmente, esse LED violeta, ele foi analisado de uma maneira isolada, ou seja, aplicada nos dentes, livre de qualquer tipo de gel. Então, eles têm a promessa, o marketing, de um clareamento livre de gel. Mas que, com o passar dos estudos, eles começaram a associar esse LED com géis clareadores. Entretanto, a gente não tem ainda um consenso na literatura, são muitos estudos que foram desenvolvidos e estão sendo aprimorados, então eu acredito que mais para frente nós vamos conseguir ter um embasamento melhor e evidências ainda melhores para discorrer sobre esse assunto. O próximo assunto, também é um assunto muito polêmico, me deixa até um pouco nervosa, que é o carvão. Então, o carvão ele está na moda, né? Isso é um fato. Mas será que o carvão ele promove algum tipo de resultado clareador? Continuem mandando aí no chat a opinião de vocês. O carvão, ele ainda é muito preconizado por muitas pessoas. E eu trago a comprovação, assim, a minha comprovação desse fato, nesse slide, através do relato de inúmeros influenciadores que juram para os seus fãs, né, que usam esses produtos, como eu mostrei no começo da aula. E ele pode ser comprovado também por um caso clínico, entre aspas, que eu encontrei no Google, onde uma pessoa que inicialmente tem os dentes amarelados, a partir da utilização desses produtos, fez com que a coloração dos seus dentes tornassem dentes extremamente brancos. Em resposta, né, ao modismo por trás da utilização desses produtos, as empresas de produtos relacionados à odontologia, produtos oral care, começaram a disponibilizar no mercado uma infinidade de produtos que contêm na sua formulação o carvão ativado. Inclusive, grandes empresas muito fortes nesse cenário de produtos oral care, começaram a lançar suas formulações contendo também o carvão na composição. Eles viram que eles estavam perdendo dinheiro, porque o carvão está na moda, está todo mundo usando. Várias empresas estão ganhando forças no mercado através desses produtos. Eles não poderiam ficar de fora também. Estava mexendo com o bolso deles. E justamente como o Vitor comentou, o dentifrício com carvão ativado, ele está cada vez mais ganhando força no mercado através de um marketing extremamente apelativo, como sendo uma alternativa mais orgânica frente aos dentifrícios que são convencionais e que nós comumente utilizamos. E aí, nesse cenário, eu queria puxar vocês para uma reflexão. Em termos de probabilidade, qual é a probabilidade de um dentifrício que tem carvão ativado de penetrar no substrato dental, promovendo clareamento dental? Uma vez que esses produtos não trazem peróxido de hidrogênio na composição. Então, segunda-feira, na aula de agentes clareadores, o Vitor muito claro a importância e a correlação do peróxido de hidrogênio para a obtenção desse clareamento. Então, qual é a probabilidade de um dentifrício que nem tem peróxido de hidrogênio causar algum tipo de clareamento? Então, a ideia por trás desse produto já começa ruim, mas tudo bem. Vou puxar vocês novamente para mais uma reflexão. Então, vamos considerar que a gente tem uma balança e a gente tem dois lados. Então, dois pacientes diferentes. De um lado, um paciente que faz a utilização de um dentifrício com carvão ativado, e novamente eu vou reforçar, um dentifrício que não tem peróxido de hidrogênio. E do outro lado, um paciente que faz um tratamento clareador caseiro, deixa eu pensar, com peróxido de carbamida a 10%, que nós sabemos que é o gel que tem a menor quantidade de peróxido de hidrogênio na composição. É um gel que vai ter 3,3% de peróxido de hidrogênio. Então, só para tentar ser um pouco mais justo com o dentifrício com carvão. Então, esse paciente que faz o clareamento caseiro vai utilizar essa moldeira, chutando baixo 1 hora por dia, e eu já adianto para vocês que traz resultado, versus o paciente que vai escovar com o dentifrício com carvão. Então, vamos considerar que é um paciente, assim, excelente. Olha, eu estou tentando ajudar o carvão. Então, um paciente que escova 4 vezes por dia. E cada uma das escovações durando, assim, chutando alto também, gente, 3 minutos. Então, um paciente que escova 12 minutos. Então, vou recapitular essa balança.
De um lado, o paciente que faz uso do dentifrício com carvão ativado durante 12 minutos diariamente, ao longo de um mês, vai. E do outro lado, o paciente que faz o clareamento com peróxido de carbamida a 10%, 1 hora por dia, ao longo de um mês. Qual dos dois pacientes vocês acham que vai ter algum tipo de resultado clareador? E eu não estou vendo o chat, mas eu espero que vocês concordem comigo que é o segundo paciente, o paciente que está utilizando o peróxido de carbamida. Então, realmente, já começou ruim a ideia por trás, nós vimos que ficou pior ainda, mas tudo bem, vamos seguindo em busca das evidências e para ver justamente o que os estudos nos mostram com relação a esses produtos, para tentar dar algum tipo de razão às pessoas que preconizam ainda a utilização desses produtos. E nesse cenário, eu achei uma revisão de literatura que eu achei muito interessante. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar para vocês, porque ela avaliou mais de 50 produtos com carvão ativado que estão disponíveis para livre compra por parte do paciente, porque muitas vezes não somos nós, dentistas, que prescrevemos esses produtos, eles acabam justamente comprando, tendo em vista essa facilidade de acesso, em sites como o Amazon e o Google. E essa revisão mostrou que os dados que embasam o carvão ativado, eles são muito insuficientes para dar qualquer tipo de suporte e força no que diz respeito à segurança e à eficácia desses produtos. E como esse assunto, ele é um assunto que está presente na nossa vida, porque é só a gente ir na farmácia que a gente vai ver várias opções, várias marcas com carvão. Muitos estudos começaram a ser conduzidos em resposta desses primeiros sinais presentes com essa revisão de literatura. E, de uma maneira geral, a maior conclusão que os autores desses diversos estudos nos mostram tange o fato de que esses produtos, muitas vezes, não têm flúor na sua composição. E os produtos que trazem uma quantidade de flúor, trazem esse flúor numa quantidade abaixo daquela que é preconizada de 1.100 ppm. E eles dizem ainda que muitas das formulações que têm uma quantidade de flúor mais ou menos razoável, eles falam que pode ter algum tipo de reação do flúor, que é um composto extremamente ativo, com carvão ativado, o que diminuiria ainda mais a quantidade desse flúor livre disponível para atuar protegendo o nosso paciente nesse cenário de cárie. Então, os autores eles têm um consenso de que o risco obtido a partir da utilização desses produtos acaba superando qualquer tipo de benefício que a utilização desses produtos possa causar. Então, muitos mais estudos começaram a ser feitos em direção a materiais odontológicos, porque esses produtos eles têm a coloração preta. Então, como que será a interação desses produtos com uma resina composta, com um laminado? Então, muitos estudos começaram a ser conduzidos. E eu não sei se vocês sabem, mas nós temos aqui hoje, dividindo a aula comigo, o rei dos materiais dentários, o professor Vitor Hugo Torso, e que é autor de um dos trabalhos que eu considero excelente. E, Vitor, eu não estou falando isso porque eu sou sua amiga, porque é um trabalho realmente muito bom e que veio no momento de um gap na literatura a respeito do que esses produtos são capazes de fazer na cor e na superfície das resinas compostas. Então, eu não acho nada mais justo de chamar você para dar a sua opinião e dar o seu feedback a respeito da utilização desses produtos, considerando esses cenários de materiais odontológicos. Legal. Eu estou engatinhando nesse mundo da materiais dentários aí, né? Estou longe de mim. Mas vamos lá, esse estudo ele foi um estudo que surgiu de uma parceria entre pesquisadores da FOP Unicamp, né, no momento que eu fazia mestrado lá, e da USP. Então foi uma parceria muito bacana, onde nós trocamos bastante conhecimento, e essa ideia ela surgiu com uma ideia do professor Américo, onde com a necessidade desse boom desses produtos, né, de carvão e cada vez mais propaganda, cada vez mais marketing sobre eles, nós nos perguntamos qual que seria o efeito dos produtos à base de carvão ativado nas resinas compostas, visto que esses produtos têm um marketing apelativo,
os seus fabricantes colocam que eles podem ser utilizados em pacientes que têm restaurações em resina composta, e esses pacientes que, na verdade, o pessoal que faz o marketing, né, esses blogueiros que dizem utilizar o carvão ativado, eles têm também resina composta, muitas vezes, em sua boca, né, e o paciente acha que pode utilizar realmente. Então, nós comparamos, né, simulando alguns ciclos de escovação em laboratório, em uma amostra de resina composta, um bloquinho de resina composta, um dentifrício convencional, né, uma pasta de dente convencional, a Colgate Total 12, com 4 dentifrícios à base de carvão, 2 em pó e 2 em forma de pasta. Nós percebemos que, ao longo do tempo, todos esses dentifrícios que passaram por um ciclo de escovação simulada com os pós ou pastas de carvão, eles tiveram o seu valor, né, a sua cor mais acinzentada, tá? Então, eles diminuíram o seu valor e apresentaram uma cor mais acinzentada. Dessa forma, a gente já vê que por aí é prejudicial. Além de que as pastas, elas foram capazes de diminuir a rugosidade, de aumentar a rugosidade nas resinas compostas, né? Então, prejudicando, demonstrando um certo desgaste superficial nessas resinas compostas. Esse estudo vem para mostrar que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que orientar e mostrar realmente que um paciente que tem resina composta, ou não só que não tem resina composta, mas todos os pacientes eles devem se alertar na utilização do carvão ativado, tá certo? Qualquer dúvida sobre esse artigo, vocês podem me procurar, quem for fazer o curso com a gente, eu também posso mandar na íntegra para vocês. Foi um estudo que gerou bastante repercussão, uma repercussão positiva, uma repercussão boa, para a gente, nós, cirurgiões dentistas, nos atentarmos bastante, tá? Teve uma pergunta no chat que eu quero aproveitar para responder, se esses produtos eles são abrasivos a ponto de danificar o esmalte. Há alguns estudos na literatura, né, que partiram para um caminho parecido do que nós fizemos, ou nós, como todos, fizemos algo parecido em relação à simulação, né, em relação à simulação da abrasão desses produtos à base de carvão. Eles demonstraram que no esmalte não chega a danificar. Tá? Não chega a corroer o esmalte nesse ponto, a não ser que seja combinado, né? Isso não fala no estudo, mas a não ser que seja combinado com uma dieta ácida, a gente pode ter sim, já que esses produtos são por si só mais abrasivos, tá? Mas o carvão sozinho, ele não vai chegar a danificar o esmalte do dente, embora ele possa pigmentar o suco gengival, embora ele possa, como eu demonstrei nesse estudo, ele possa alterar a cor, né, deixar a restauração mais acinzentada. Então, ele tem bastante dano, tá? Além de não resolver a principal queixa do paciente ali, que é realmente o clareamento efetivo por si só, a ação do peróxido de hidrogênio. Perfeito, Vi. Então, como agente clareador, nós já vimos que o carvão ativado não traz nenhum tipo de eficácia, e vocês agora se já estavam antes, né, porque eu acredito que vocês já tinham uma opinião semelhante com a nossa antes, vocês vão conseguir conscientizar ainda mais os pacientes de vocês, porque, como eu falei, esse assunto realmente está na moda. Os pacientes estão usando esses produtos. Mas e com o produto de skincare, não é mesmo? Então, mais recentemente, o Vitor, juntamente com os nossos colegas de turma, começamos a testar esse produto como um produto de skincare. E mais para frente, com base, né, Vitor, aos nossos próximos encontros e as nossas totalmente empírico. Totalmente empírico, nós podemos trazer algum tipo de feedback para vocês. Partindo agora em direção às diferentes técnicas existentes e preconizadas para o clareamento dental, e quando a gente faz justamente a comparação dessas técnicas em termos de eficácia, qual é a técnica que é melhor? O clareamento caseiro ou o clareamento de consultório? O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês com relação a essa pergunta. Vai me falando, Vi. Vamos lá, pessoal. O que vocês acham aí? Qual que clareia mais? Qual clareia mais? Qual clareia mais? No chat, caseiro ou de consultório? Mandem aí qual que vocês acham que clareia mais.
de consultório, clareia mais, Rafaela, vamos ver. A Rafaela falou que é o de consultório? Isso, os dois têm a mesma Então, eficácia. A Maria, a Sarinha mandou aqui o caseiro, Juliane de consultório, clareia igual, só muda um tempo. O pessoal tá afiado aqui nas eu faltas. vou falar piada. Então, realmente, quem falou isso já acertou. Eu trago para vocês essa revisão sistemática, também com meta-análise, que foi feita justamente buscando comparar a técnica de clareamento caseira com a técnica de clareamento em consultório em termos de efetividade, né, de resultado clareador. E esse estudo nos mostrou que o resultado clareador obtido é realmente o mesmo. O que vai diferenciar é o tempo transcrito em dias e em semanas que são necessários para a obtenção desse resultado. Então, quando nós utilizamos um gel de maior concentração, e façam parênteses que isso pode ser associado com clareamento de consultório, nós vamos ter uma menor necessidade de dias e, como consequência, semanas necessários para a obtenção desse resultado. Enquanto nós formos para o outro lado, quanto menor a concentração, maior o tempo necessário. Isso, novamente, baseado na ideia de que o tratamento clareador é um procedimento tempo, concentração dependente. Mas e quando a gente compara agora o caseiro ou o de consultório, uma vez que nós já vimos que eles têm a mesma efetividade, com o clareamento combinado? Qual será que é a técnica que vai trazer o melhor resultado? E aí nós podemos pensar que pode ser o tratamento clareador de consultório, combinado com o caseiro. Uma vez que a gente vai ter duas técnicas, né, dois géis diferentes, a gente pode, teoricamente, somar o efeito de um com o outro, sei lá. E aí eu fui pesquisar o que os artigos nos mostram com relação a isso. E eu encontrei que os artigos têm uma opinião muito semelhante de que a técnica de clareamento combinada, ela não traz nenhum tipo de resultado clareador adicional ou superior em termos de mudança de cor. Então, todas essas três técnicas são capazes de atingir o mesmo resultado clareador. Mas os estudos acabam entrando num consenso de que os pacientes acabam preferindo terapias, então técnicas que apresentem os resultados em um menor intervalo de tempo. Então, os artigos puxam um pouco a corda para o lado da técnica de clareamento de consultório. Porque nessa técnica, como o Vi comentou segunda-feira, nós temos aquele jump start na mudança de cor. Então, aquela mudança de cor inicial que já vai fazer com que o paciente perceba que o tratamento ele já começou a acontecer e que ele já teve algum tipo de resultado. Entretanto, todas essas três técnicas, elas são muito eficazes, vocês podem realizar o que vocês quiserem, levando em consideração aqui, não é assim também a livre demanda, né? Vocês têm que avaliar todas aquelas coisas que o Vitor comentou segunda-feira para chegar na técnica de escolha. Mas que mais estudos ainda precisam ser feitos avaliando a comparação entre essas três técnicas quando a gente considera a estabilidade de cor, ou seja, a duração desse tratamento a longo prazo. E eu acredito que em breve a gente já tenha maiores informações e melhores evidências nesse aspecto. E para aqueles nossos pacientes que chegam no consultório já falando que não querem realizar o tratamento clareador de consultório porque eles não têm tempo para ficar indo nas consultas, eles não conseguem sair do trabalho. Então, eles querem fazer o clareamento em casa. Qual é a recomendação que nós devemos fazer para esse nosso paciente com relação ao tempo de uso? O clareamento caseiro, ele deve ser feito a noite inteira? O que vocês acham? Quero saber a opinião dessa também, essa eu faço questão. Alguém, Vitor? Tá todo mundo calado. O pessoal tá mandando aqui fake. Isso. Mas de onde que vem essa recomendação, gente? Essa recomendação, ela existe? Da bula, inclusive falei para vocês. Exatamente. Essa recomendação, ela veio da técnica original, do artigo original que consagrou essa técnica clareadora caseira. Esse artigo que foi publicado em 1989 e que preconiza essa utilização noturna da moldeira. Mas de 1989 para 2022,
coisa que não deve ter acontecido, não é mesmo, gente? A gente está em 2022 e olha só quanta coisa já aconteceu nesse janeiro eterno. Então, eu fui ver o que os fabricantes de determinados e diferentes produtos para o tratamento clareador caseiro preconizavam a respeito dessa recomendação. E mais uma vez eu encontrei a opção, sim, pessoal, de utilização noturna desses produtos. Então, aqui, ó, para 2 produtos diferentes. Mas será que precisa mesmo usar a noite inteira? Se você está assistindo a aula e você já fez o tratamento clareador caseiro, você vai concordar comigo que usar essa moldeira é extremamente desagradável. Imagina só ter que dormir com essa moldeira a noite inteira na boca. E aí eu fui ver o que os trabalhos clínicos nos mostravam com relação a essa recomendação. E eu encontrei esse trabalho clínico que foi feito avaliando um gel de peróxido de carbamida a 10%. Os pacientes analisados nesse estudo eram divididos de acordo com o tempo de utilização dessa moldeira individual, em 15 minutos diariamente, 30 minutos diariamente, 1 hora ou 8 horas por dia. E os autores concluíram que, de fato, quanto maior o tempo de uso, transcrito nas 8 horas de uso, menor o tempo em dias necessários para a obtenção desse resultado clareador. Entretanto, eles encontraram um resultado clareador muito semelhante para aqueles pacientes que usavam a moldeira 1 hora e 8 horas por dia. E nesse cenário, eu queria ressaltar para vocês que esse clareamento ele era realizado até alcançar a total satisfação do paciente. Essa total satisfação foi reportada nesses pacientes aqui que usaram por 8 horas ao término de 16 dias. Enquanto para os pacientes que usaram essa moldeira 1 hora por dia, eles reportaram e relataram que estavam totalmente satisfeitos com o seu sorriso ao término de 18 dias. Então, com 2 dias de diferença, nós tínhamos um abismo de quase 7 horas de tempo de uso. E aí eu queria perguntar para vocês, vocês prefeririam usar essa moldeira 8 horas por dia, terminando o tratamento em 16 dias, ou usar 1 hora por dia, terminando esse tratamento ao término de 18 dias? E aí podem mandando a resposta de vocês por aí que o Vitor vai ficar vendo. Mas eu quero saber se a opinião de vocês se mantém ou se faz sentido para vocês alterar essa opinião com base numa reflexão que eu vou fazer agora. Muitos autores começaram justamente a avaliar esse peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida. E os autores mostraram que para o peróxido de carbamida, a partir de 4 horas de uso, quando ele está em contato com o substrato, a quantidade de peróxido de carbamida disponível para atuar liberando radicais livres e quebrando as moléculas que causam o pigmento, cai para baixo de 30%. Ou seja, a gente vai fazer o clareamento caseiro. Aplica o gel está em contato com o substrato. Esse gel ele começa com 100% de disponibilidade para atuar liberando radicais livres. Passou de 4 horas que esse gel está em contato com o substrato, essa quantidade que antes era 100% decai para abaixo de 30%. Ou seja, não traz tanto benefício assim, se a gente considerar. E aí eu puxo uma segunda reflexão. Os autores desse estudo tiveram a ideia de acompanhar também a sensibilidade dos pacientes durante o tratamento. Então, eu trago para vocês esse gráfico de barras. Vamos focar a nossa atenção para aqueles pacientes que usavam ou 1 hora ou 8 horas, já que a gente já viu que esses pacientes não tinham muita diferença em termos de resultado. Para aqueles pacientes que usavam essa moldeira 8 horas por dia, dentre essas pessoas, 20% dessas pessoas reportou nenhum tipo de sensibilidade. E mais ou menos, 7%, 6,67 é quase 7. Então, 7% dessas pessoas reportaram uma sensibilidade severa. Quando a gente vai avaliar aqueles pacientes que usaram a moldeira 1 hora por dia, 87, arredondando, 87% dessas pessoas reportaram nenhuma sensibilidade.
e não houve relato de pessoas reportando uma sensibilidade severa. Então, mais uma vez, comparando. 1 hora, 87% dos pacientes nenhuma sensibilidade, versus 8 horas, apenas 20% dos pacientes reportando nenhum tipo de sensibilidade. E nesse cenário, eu não sei vocês, mas eu preferiria usar esse gel 1 hora por dia, aumentando 2 dias, né, finalizando com 18 dias, do que usar 8 horas por dia, tendo um resultado mais rápido em termos de dias, mas podendo reportar e podendo desenvolver algum tipo de sensibilidade maior. E agora, ainda nesse gancho de sensibilidade, eu queria fazer uma pergunta para você, Vitor. Nós sabemos justamente que essa sensibilidade ela pode ser reportada pelos pacientes em algum momento do tratamento. É um dos efeitos colaterais mais comuns de acontecer quando o assunto é clareamento. E a presença de trincas, fendas ou gaps podem aumentar ou não essa sensibilidade durante o tratamento clareador? Vamos lá. E aí, pessoal, manda aí o que vocês acham também no chat. Vamos discorrer um pouquinho sobre isso daí em relação às trincas, defeitos de esmalte, tá? Eu não sei se todo mundo estava na segunda-feira, mas para a gente saber se há uma correlação entre a presença de trincas com a sensibilidade dental, fato ou fake, a gente tem que relembrar também dos mecanismos do peróxido de hidrogênio, do gel clareador, tá? Vocês lembram que o primeiro mecanismo que eu coloquei foi a difusão, que é um mecanismo muito importante, tá? A difusão, ela é facilitada com uma abertura maior dos túbulos que podem levar o gel, o peróxido de hidrogênio, até a polpa. Então, sim, existe uma correlação entre a presença de trincas com a sensibilidade dental, porque em trincas, nós temos ali uns túbulos, na verdade, um espaço maior para que aquele gel ele passe a barreira do esmalte, tá? Um facilitador de difusão para que esse gel passe a barreira e consiga penetrar em direção à polpa. Então, nós temos que tomar bastante cuidado. E como abordar isso daí, né? Nem todas as trincas, elas são visíveis. Dessa forma, a gente pode utilizar a transiluminação para verificar as trincas. Essa transiluminação, ela pode ser realizada com o próprio fotoativador, mas até por conta dos olhos, né? Não é interessante ficar olhando muito para a luz do fotoativador, a gente pode realizar com a utilização de uma luz negra também. Essas que podem ser adquiridas no Mercado Livre, dá para achar fácil. Então, com a utilização de uma luz contra a estrutura dental, a gente consegue sim observar a presença de trincas. E na presença de trincas, nós devemos realizar a proteção dessas trincas com a utilização de um top-dam, né, do top-dam que você tem o costume, da sua preferência, e a gente vai abordar melhor sobre os produtos específicos no nosso curso, mas a proteção das trincas, ela deve ser, sim, realizada. O professor Paulo Vinícius Soares, que é uma grande referência, né, em assunto de sensibilidade, né, quando ele aborda esse tema, ele gosta de chamar de blindagem, né, do esmalte. Não só uma blindagem cervical que a gente faz ali com o top-dam para não chegar na gengiva. A blindagem efetiva, ela deve ser utilizada também ali na barreira gengival, mas também onde o esmalte é mais vulnerável, como na presença de trincas, em defeitos de esmalte, presença de restaurações, que eu acho que a Rá vai comentar mais para frente, né? Nós vamos discorrer sobre. Então, é necessário proteger, sim, essas trincas, fazer essa proteção, tá? Com o produto, com o top-dam. Bom, o Vitor já deu um spoiler e eu vou rebater a pergunta para você novamente, Vitor. Nós sabemos que realmente esses pacientes que procuram o tratamento clareador são pacientes que têm uma demanda estética alta, né? Pacientes que se importam com um sorriso. E muitas vezes nós podemos acabar associando esse clareamento com outros tipos de procedimentos. Então, por exemplo, fechamentos de diastema, facetas em resinas compostas de uma maneira direta. E nesse cenário, Vitor, como que fica esse processo de restauração? Eu posso restaurar após a realização desse clareamento? Vamos lá. Você pode restaurar após o clareamento, mas você vai ter que esperar aí um tempo de pelo menos 14 dias, segundo a literatura,
tá? Antes de puxar para esse tema, eu vou responder uma pergunta do Pedro Vidotto. Pedro Vidotto, um excelente dentista, um grande amigo, um excelente ortodontista. Sou fã dele. Então, se a gente pode isolar as trincas com adesivo, podemos sim isolar as trincas com o adesivo, né? De preferência até um adesivo autocondicionante ali, né? Para que a gente não tenha um ataque ácido maior, né? Então, podemos sim, mas a gente precisa colocar na balança isso daí. O adesivo, ele é realmente, né, um fator para isolar a trinca, desde que ele seja bem localizado, tá? Então, pode ser utilizado. E pode em relação... também, né, Vi? A barreira, então isso que eu queria chegar, de colocar realmente na balança sobre a barreira, que é bem mais barata que o adesivo, a utilização realmente do adesivo. Ele pode ser utilizado, mas só colocar na balança de custo-benefício, aplicação de tempo e esses fatores aí, tá? E em relação ao que a gente veio conversando sobre a influência do peróxido de hidrogênio nas minhas restaurações. É certo, como a Raíssa colocou, que muitas vezes um paciente que busca o clareamento dental, ele está buscando estética, ele vai pedir por um procedimento restaurador adesivo também, tá? Na minha rotina clínica acontece muito disso, e é certo também que, como a literatura nos traz, e mais uma vez, entendendo novamente o mecanismo de ação dos agentes clareadores, né, quando a gente tem a clivagem ali do peróxido de hidrogênio, para os seus radicais livres, né, serem liberados e reagirem, nós temos que lembrar que a gente tem também a formação de alguns produtos que não são interessantes, como o oxigênio reativo. Este oxigênio reativo que é liberado durante o clareamento, ele vai ficar ali, né, no meio a ser restaurado, e ele vai atrapalhar com certeza a nossa camada híbrida, diminuindo a resistência de união do conjunto dente-restauração, tá? E dessa forma, a gente tem que buscar meios para que isso não ocorra, para que a nossa restauração tenha uma longevidade maior, para que a nossa restauração, seja ela estética ou não, ela não apresente pigmentações, tá? Ou algumas fendas. Então, dessa forma, o que a gente pode recomendar? A literatura nos diz que se nós esperarmos de 7 a 14 dias, com estudos mostrando mais constâncias a partir do 10º dia, né, ou a partir do 14º dia, 14º dia, na redução desse oxigênio, então é viável que a gente espere sim esse tempo para restaurar os pacientes. Eu recomendo 14 dias com base na maioria dos estudos. Alguns estudos que dizem 7, outros estudos que dizem 14. Se nós pudermos esperar, é melhor que a gente faça com uma maior certeza, em 14 dias, tá bem? Há alguns casos, né, quando o paciente ele tem bastante pressa, o paciente é um empresário, veio para cá para fazer um tratamento rápido, né? Eu acho que a gente, filosofando um pouquinho, eu acho que a gente não pode pensar o tratamento odontológico, ele não é rápido, tá? O tratamento odontológico, ele é um tratamento que requer um planejamento, mas acontece, né, na nossa rotina clínica. Então, caso isso esteja em pauta, nós podemos utilizar alguns produtos, como a utilização de antioxidantes, tá? Que irão neutralizar esse oxigênio reativo e possibilitar que a gente restaure sem uma diminuição na resistência de união, ou seja, na qualidade do nosso conjunto dente-restauração, na qualidade adesiva do nosso conjunto dente-restauração. Então, a utilização de alguns produtos antioxidantes é válida sim, caso a gente queira restaurar aí mais próximo do fim do clareamento, tá? Recebi uma pergunta aqui no chat que 14 dias, se eu preciso esperar 14 dias após a última sessão do clareamento. Sim, é após a última sessão, porque durante o clareamento, esse oxigênio reativo ele estará sendo liberado e ele de uma forma constante, e ele só irá parar de ser liberado, né? Só iremos interromper esse ciclo quando a gente para de aplicar o peróxido, que é a partir do último dia de aplicação do gel, seja caseiro ou de consultório, tá bem? Perfeito, Vim.
E para finalizar, né, esse assunto ainda, tentando trazer o último fato ou fake, porque se desse, eu e o Vitor, a gente já estava com uma lista de quase 20, mas a gente teve que selecionar os principais. Eu queria abordar um tema com vocês que é muito recorrente também ainda nesse cenário de sensibilidade. Será que eu posso prescrever algum tipo de medicamento para ser utilizado durante o procedimento clareador, no intuito justamente de diminuir a sensibilidade? O que vocês acham? E qual remédio será que eu posso prescrever para o meu paciente? Um analgésico, um anti-inflamatório? Qual é a opinião de vocês sobre isso? E aí, pessoal, vocês costumam na rotina clínica passar aí uma dipirona ou passar uma nimesulida antes ou depois? Como que vocês fazem? Vocês costumam controlar a dor? Vocês chegam nesse ponto do paciente ter dor, de prescrever ou antes? A Welma citou uma coisa bem interessante aí. Ela diz que é fato, pode prescrever, mas não vê eficácia. Excelente. E já vou puxar o fio da meada. Eu também confesso que fiquei muito instigada com esse tema, né? E a gente justamente trouxe porque é um tema que gera uma discussão bem interessante. E eu fui ver justamente o que os estudos nos mostravam. E em vez de procurar relatos de caso, eu fui direto nas revisões sistemáticas. E pasmem, os estudos mostram que a prescrição de analgésicos e anti-inflamatórios durante o tratamento clareador não são capazes de trazer algum efeito clinicamente significante durante essa redução, no intuito, né, de reduzir ou remover essa sensibilidade. Ou seja, não adianta nem analgésico, nem anti-inflamatório. Como foi muito bem mencionado, não tem eficácia. Então, vocês podem estar pensando, é só isso, né? Não tem mais jeito. Boa sorte para o meu paciente, ele vai ficar com dor. Não é por aí também. E nesse cenário, eu queria deixar a maior dica. Prevejam a ocorrência da sensibilidade. Então, eu falei hoje, o Vitor falou segunda-feira. A sensibilidade é um dos efeitos colaterais que é mais comumente relatado pelos pacientes quando a gente fala sobre clareamento dental. Isso é um fato. Existe sensibilidade. Não são todos os pacientes que podem reportar, mas uma grande parcela dos pacientes, dependendo do limiar de dor, acaba reportando essa sensibilidade. E mais importante do que prever a ocorrência dessa sensibilidade é que vocês saibam que vocês precisam prevenir a ocorrência dessa sensibilidade. Porque depois que essa sensibilidade ela for instalada, realmente não vai ter anti-inflamatório e nem analgésico que faça essa sensibilidade passar. Claro que a gente está considerando que não é uma sensibilidade assim severa, mas é uma sensibilidade que gera um determinado incômodo. E nesse cenário vocês também podem estar se perguntando, mas Raíssa, que jeito que eu vou prevenir a ocorrência dessa sensibilidade? Bom, isso são cenas dos próximos capítulos, então não percam. Amanhã na aula eu e o Vitor vamos trazer uma aula montada justamente com esse fim, de explorar a sensibilidade e os possíveis manejos, as principais dicas clínicas que vocês podem incluir na rotina desse procedimento, justamente para prevenir a ocorrência dessa sensibilidade. E saibam sim que são passos clínicos muito fáceis de serem realizados e que, de uma maneira diferente dos medicamentos, trazem um embasamento científico muito forte na literatura de eficácia. Legal. Então, para finalizar, né, Vi? Posso interromper só um pontinho de você sintetizar? O Jefferson ele disse que tomou 2 analgésicos anteriormente e funcionou nele, né? Não teve sensibilidade. Aí que tá. Tem um estudo, eu não vou me lembrar, posso trazer depois para vocês, que coloca até uma medicação placebo para alguns pacientes, né? Uhum. E ele diz que essa medicação placebo, ela funcionou e esses pacientes não tiveram sensibilidade. Então, a principal coisa é o controle realmente, o manejo e entender. Eu quero rebater a sua afirmação, já fiz na verdade, te perguntar se você tinha episódios de sensibilidade antes, quais tipos de clareamento que você fez, né? Se você lembra qual produto usou, só para a gente entender. Porque, assim, a partir da gente analisando o paciente e selecionando o produto correto, né, de acordo com as necessidades dele, a gente sabe que não vai, que não vai ter
nenhuma sensibilidade, né? E embora tomando o analgésico ou não. Então, esse controle de dor é muito importante. E quando dá a dor, essa dor vai acontecer por 48 horas, tá? Então, você tomou durante um dia. Se você tiver com a dor do peróxido ali na polpa, no dia seguinte você vai ter, tá? O peróxido vai continuar agindo. A partir do momento que teve a inflamação, né, que os mediadores inflamatórios foram liberados a partir desse contato do peróxido de hidrogênio na polpa, você tem até 48 horas para reportar algum tipo de efeito de dor. Então, por isso que os estudos mostram que muitas vezes não, eles mostram que não tem embasamento de prescrever durante o tratamento clareador. Claro que por isso a gente tem que considerar, muito provavelmente, se você tinha alguma hipersensibilidade dentinária prévia, né, Vitor? Teria que fazer um exame clínico para avaliar qual tipo de gel que você usou, qual tipo de medicamento que você usou, mas de uma maneira geral a gente não recomenda essa prescrição medicamentosa. Podemos finalizar aqui, Vi? Ou tem mais alguma pergunta? Não, já foi. Já? Então, como forma de finalizar, né, essa aula, eu trago esse slide para vocês, que do meu ponto de vista é um dos slides mais importantes dessa aula. Então, vocês vão, na vivência clínica, vai ter um paciente que vai chegar no consultório para fazer um tratamento clareador. Vocês vão estar aqui selecionando a cor já inicialmente. Quais são as recomendações que eu tenho que ter em vista, pensando que eu vou realizar esse tratamento? Então, primeiro, dieta do meu paciente. Eu vou fazer restrição? Não. O paciente ele vai ter uma dieta livre. Entretanto, conscientize esse paciente no que diz respeito à longevidade desse tratamento. Então, como o Vitor falou, há um certo comprometimento da longevidade quando comparado pacientes que têm uma dieta cromógena versus não cromógena e pacientes que são fumantes versus pacientes não fumantes. E puxando novamente um link para os pacientes fumantes, esses pacientes são pacientes que podem sim realizar o tratamento clareador. Entretanto, eles devem ser muito bem conscientizados que vocês não têm como assegurar, e isso é muito importante, porque muitas vezes eles voltam falando que não teve tratamento, não teve resultado, e de fato teve. O que não está tendo é longevidade. Então, essa é uma conversa muito séria que vocês têm que ter com o paciente no que diz respeito às expectativas desse paciente em relação ao resultado. Utilização de luz. Não. A única luz que vocês vão utilizar é a luz do fotopolimerizador, justamente polimerizando a barreira gengival. Carvão ativado como o produto clareador, nem pensar. Tratamento clareador caseiro a noite inteira não é necessário. Tratamento clareador caseiro, quando comparado com tratamento clareador de consultório, são tratamentos que trazem a mesma efetividade em termos de resultado clareador. Como foi muito bem pontuado no chat, o que vai diferenciar é o tempo necessário justamente para a obtenção desse resultado. E para aqueles pacientes que apresentam trincas, restaurações, mais cuidado, porque são pacientes que podem sim reportar uma maior sensibilidade. Em contrapartida, aquele perfil que eu trouxe para vocês, daquela marca do produto clareador com carvão ativado, eu trago para vocês um perfil no Instagram que, do meu ponto de vista, é um dos melhores perfis em termos de divulgação de conhecimento científico dentro da odontologia. Esse perfil foi proposto e é administrado por um ex-aluno do programa de pós-graduação da FOP, e ele traz inúmeras temáticas dentro da odontologia, de uma maneira super direta, com um fácil entendimento e, mais importante ainda, baseado em evidência. Então, fica a minha dica mesmo, realmente, para aqueles que tiverem conhecimento de entrar e seguir, e ter realmente uma influência numa rede social, buscando algum tipo de conhecimento com embasamento. E para aqueles que fazem, ou um dia já fizeram o clareamento de uma maneira muito diferente do que eu e o Vitor preconizamos ao longo desses 2 dias, né? Eu peço, por favor, para que vocês reconsiderem com base nas inúmeras evidências, nos inúmeros artigos que nós mostramos hoje. Eu penso e eu acredito muito que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E vocês já são pessoas diferenciadas por se disponibilizarem a ir atrás de conhecimento e estarem
participando aqui dessa semana, que foi proposta pelo Instituto São Mateus, buscando praticar cada vez mais uma odontologia baseada em evidência. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, e agora eu e o Vitor nos disponibilizamos, caso vocês queiram levantar algum tipo de questionamento ou tenha sobrado algum tipo de dúvida. Desculpa interromper, mais uma vez, estou numa discussão com o Jefferson aqui, até falei que ele mandava uma discussão saudável, claro, né? Mas para a gente entender que ele falou em relação à dipirona, que para ele funcionou, né? Eu ia levantar para a próxima aula, mas acho que eu já vou resolver isso aqui e a gente já mata esse assunto, tá, Jefferson? Vamos ver. Estou participando com você, então eu peço a licença para fazer isso e peço que você participe comigo, me interrompa a hora que for, se quiser entrar no vídeo, fique à vontade, tá? Então, o Jefferson, ele relatou que na primeira sessão do clareamento ele sentiu uma dor absurda. E na segunda sessão, ele resolveu, para não sentir essa dor, tomar a dipirona 2 horas antes, 1 hora antes, né? 2 dipironas ali para cessar essa dor, para não ter esse problema de dor, tá? Isso é muito comum e, assim, geralmente isso traumatiza o nosso paciente. Você pode não ter traumatizado porque você é dentista, mas geralmente o paciente já vem com receio. Então, assim, o nosso objetivo é levar vocês a já não causarem essa dor no primeiro momento com o paciente, tá? Então, assim, o que a gente pode entender sobre a sua não dor na segunda sessão, tá? Na segunda sessão, a sua dipirona ela ia ter efeito por 4 horas só, tá? Você comentou que tomou 2 comprimidos, esse comprimido ia agir mais ou menos ali por 4, 6 horas. Então, como o clareamento ele age, né, a dor dele dura ali até umas 48 horas, se você tivesse sentido na segunda sessão uma agressão do gel de peróxido, ia passar o efeito dessa dipirona e você ia sentir uma dor e ser necessário tomar outra dipirona, tá? Então, o que eu acredito que pode ter acontecido, estou falando de uma forma empírica, minha opinião, mas baseado em algumas coisas que eu já li e que compõem um pouco do que a gente conhece. Sua dentina, né, ela pode ter reagido a esse primeiro estímulo, que foi bem forte, que você sentiu bastante dor, e ter formado uma dentina reacional, onde a difusão do gel no segundo do dia se tornou mais difícil. Até por isso você não sentiu a dor, tá? Isso pode ser passível de acontecer. Se você souber de alguma outra coisa que pode levar... Vou comentar uma coisa, Jefferson. Durante o meu mestrado, eu fiz parte de um estágio de clareamento, né? Minha orientadora do mestrado, ela pesquisa bastante essa temática. E, inclusive, em uma das aulas, ela reportou que ela fez, né, uma conversa com um professor da farmacologia, e eles tentaram justamente chegar num protocolo, e eu até tenho um protocolo de medicamento, só que o que era muito discutido? Que não tinham ainda muitas revisões sistemáticas na literatura trazendo o efeito dessa associação. Por quê? A gente tem que pensar que a resposta ao clareamento, essa sensibilidade, ela é individual do paciente, ela depende do limiar de dor. E não necessariamente os pacientes eles respondem a essa agressão de uma maneira igual. Então, não são todas as pessoas que vão reportar essa sensibilidade. Mais importante ainda, como o Vitor, eu concordo com os posicionamentos dele a respeito da hora, né? Que realmente não tem muito sentido, afinal, a dipirona ela age durante 4 horas. O principal foco dos artigos, eles mostram que durante a sessão, provavelmente, o paciente, ele de fato não sente sensibilidade, porque pode ter alguma ação durante 1 hora. Inclusive, se você quiser, eu ainda mando o artigo na íntegra para você ler. Os autores, eles relatam que durante 1 hora, assim, no clareamento, não tem, mas passou o efeito, realmente o paciente volta a sentir. É igual o Vitor falou, a agressão ela é contínua ao longo de 48 horas. Eu não sei se vocês todos aqui já fizeram clareamento, mas vocês vão concordar comigo que a gente faz o clareamento hoje, amanhã no final do dia, por exemplo, a gente pode sentir uma pontada, do nada assim, porque é a agressão acontecendo, ela continua existindo. Então, é muito importante que a gente não deixe o nosso paciente refém a algum tipo de medicamento, entendeu? Então, é mais importante do que pensar se funciona ou não, até porque isso é muito relativo, porque a gente está falando sobre dor. E dor é uma coisa muito subjetiva. Cada um sente a dor de um jeito, né? A gente não tem como falar
sobre dor, assim, comparando a dor que eu sinto, por exemplo, ao clareamento com a dor que você sentiu. Então, mais importante que isso, eu acho que é focar a discussão a respeito das coisas que a gente pode fazer para impedir que o paciente tome algum tipo de medicamento, porque o clareamento não é um procedimento invasivo que a gente realiza. O clareamento é um dos efeitos um dos tratamentos de menor grau de invasão que a gente realiza. Então, para que deixar o paciente refém a algum medicamento, sendo que a gente tem algum tipo de estratégia que acaba promovendo essa isenção da sensibilidade? Então, assim, eu não sei muito bem explicar o porquê que você não sentiu. Você sentiu no primeiro dia, você não sentiu depois, sendo que você tomou nesses 2 dias, né? Mas, de uma maneira geral, os estudos que foram feitos com muitas pessoas avaliaram e mostraram que não traz nenhum tipo de efeito, porque é uma agressão contínua, né? Não tem como você deixar o paciente sobre esse medicamento todo esse intervalo de tempo. Quer completar, Vi? Não, perfeito. A gente pode até dar uma lidinha e elucidar melhor para você isso daí depois, né? Sim, a gente te Aprofundar em manda. relação a isso e podemos te mandar depois sem problema nenhum. Se quiser, fica à vontade para entrar em contato com a gente no Instagram. Aliás, todos vocês fiquem à vontade para mandar um e-mail, uma mensagem, independente, que a gente está aqui para ajudar, tá bem? Perfeito. Acho que o Vi já respondeu, né, Legal, Vi? legal, acho que sim. Independente disso, amanhã a gente tá aí de novo, tá? Agradecemos bastante vocês que ficaram até as 9h30 da noite, numa quarta-feira com a gente, 9h40 já com a gente, assistindo essa aula brilhante da Raíssa, foi excelente, a gente gostou muito, mais uma vez, da energia de vocês, da participação, tá? Então, amanhã participem de novo com a gente, tá? A gente conta com a presença de vocês, na aula de segurança, né, e sensibilidade, como evitar. Então, vem com a gente, participa com a gente, que a gente gosta bastante disso, tá? Com certeza. Muito obrigada, gente, novamente, aos que nos acompanharam na segunda-feira, aos que permaneceram também, e os novos, todos ficam o convite para amanhã, né, Vi? Para a gente discutir um pouco mais sobre sensibilidade. Perfeito. Queria só fazer um alerta aí também para todo mundo, né, um regadinho do Marcão aí, que Verdade. o nosso curso de clareamento ele já está aberto e está disponível para venda, tá? O nosso curso aqui, essa semana do clareamento, a gente está trazendo de uma forma geral e bem explicada, claro, mas no curso nós vamos tentando explicar bem, mas no curso nós vamos aprofundar e deixar tudo bem esclarecido em relação a protocolos, em relação a tempo e tudo isso daí. Então, quem tiver interesse, o curso já está aberto para venda e vocês fiquem à vontade para nos perguntar, para contar com a gente nesse período, tá bom? Exatamente, fica o convite, esperamos muito que vocês participem amanhã e o curso está realmente muito bom. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o Marcão. É isso aí, gente. Muito obrigado Boa pela noite presença. a todos. Boa noite para todo amanhã. mundo. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã.